Boa noite a todos os amigos aí do grupo de pesquisa, grupo de estudos em deficiência visual e cão-guia. Eu me sinto muito honrada com o convite feito pelo Wellington para participar das discussões desse grupo. Me chama muita atenção, né, que agora no Espírito Santo essa discussão venha a ser desenvolvida. Fico muito feliz com isso, né? Eu me considero uma pioneira nessa área aí no estado, porque desde 2002 que eu venho discutindo deficiência visual e ensino de ciências para deficientes visuais no Espírito Santo, né? E é muito bom ver esse estudo ganhar força, ganhar fôlego, ganhar novos pesquisadores, né? E compartilhar, ter amigos num grupo de estudo para compartilhar. E aí eu já fico aqui me posicionando imensamente triste por não poder estar pessoalmente aí com vocês. Eu estou no Rio de Janeiro, acho que o Wellington já deve ter colocado, apesar de ser uma pesquisadora do IFES, eu estou no momento em cooperação técnica no IFRJ, pesquisando deficiência visual, pesquisando ensino de ciências aqui. E eu queria também estar síncrona com vocês, né? Estar numa videoconferência para a gente trocar muita coisa. Mas aí, antecipadamente, eu já peço desculpas por não poder estabelecer essa conexão, ter que gravar esse vídeo. Se estabeleceu por questões técnicas. Hoje deu tudo errado, eu estou gravando esse vídeo, são meio-dia 22, como uma estratégia, porque o campus do IFRJ ficou sem energia, consequentemente sem internet. E aí eu vim para casa, tô em casa, até peço desculpa aí pela bagunça do escritório, mas fiz questão de gravar, de não deixar vocês, né, sem essa oportunidade, nós, né, sem essa oportunidade de troca, de diálogo. E aí o que eu vou fazer? Para resolver essa questão da internet, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente trocar um pouco de conversa, mesmo de maneira assíncrona, né? E aí vocês, tudo que eu falar aqui vai servir meio como um disparador de questões para que vocês possam discutir entre vocês enquanto grupo de pesquisa, e me coloco à disposição para vocês me telefonarem ou me mandarem e-mail enfim, para que a gente possa dar continuidade e estabelecer efetivamente um diálogo, né? Eu sei pelas informações que o grupo é composto por pessoas do IFES e da UFES, que também é uma casa que sempre me recebe muito bem. Tenho amigos que também trabalham com diversidade e inclusão na UFES, professora Luciene Matos, que é uma parceira de muitos anos, então fico muito feliz de ter essa oportunidade. Então já começa aqui o vídeo agradecendo a gentileza de vocês me receberem aí no grupo de estudo. Bem, eu planejei conversar com vocês sobre, eu estabeleci aqui um roteirinho dividido em momentos, mas a minha proposta inicial era falar como a questão do ensino de ciências para pessoas com deficiência, no geral, e especificamente deficiência visual, é uma oportunidade, como ela pode ser vista, como eu coloquei aí, um mundo de possibilidades. Eu estou falando de pesquisa, eu estou falando de oportunidade de construção de novas abordagens teóricas, né, do ponto de vista da educação, e de novas abordagens práticas do ponto de vista do ensino. Desenvolvimento de material didático, desenvolvimento de sequências, né, de discussões sobre recursos, de procedimentos metodológicos, didáticos, pedagógicos, e de um repensar, né, de como a entrada de pessoas com deficiência promoveu, eu gosto muito de falar isso, tirou o professor de uma coisa que é até às vezes meio agressiva, mas que é uma inércia docente, né? A gente tem uma inércia provocada aí por um currículo que é extremamente engessado, por uma formação inicial que não dá conta das necessidades do professor na sala de aula, e essa inércia, ela está sendo propagada por uma geração de professores, né, formados naqueles modelos de 3+1, eu estou falando dos professores de ciências, né, o modelo de formação inicial de professores que visava muito mais o conteúdo que vinha a ser ensinado por esses docentes do que propriamente a sua prática docente.
né, que a gente chama na literatura de formação 3+1, porque 75% da grade, né, de conteúdo, da porcentagem de carga horária dos cursos de licenciatura eram voltadas para as disciplinas específicas do currículo. Por exemplo, quem era da química aprendia química, quem era da matemática aprendia matemática, e normalmente no final do curso o cara tinha lá seus 25% de carga horária na faculdade de educação para estudar disciplinas pedagógicas completamente desvinculadas com o conteúdo que ele ensinaria. Então, essa formação inicial, ela é propagada por 3 décadas, no mínimo, dentro das nossas instituições de formação de professores, e ela teve uma consequência séria que foi, entre outras coisas, a inércia docente, ou seja, o sujeito aprendeu a ensinar de um jeito, ele só ensina daquele jeito, e ele acredita que todos os alunos vão aprender daquela forma. Consequências disso, a gente tem um fracasso escolar imenso, ainda mais dentro do contexto do ensino de ciências, né? Quando a gente fala das disciplinas de química, estou falando de ciências naturais, ok? Química, física e biologia. Então, são os grandes responsáveis pelo fracasso escolar, pelas notas, reprovações, né? Quando a gente pensa em ensino médio, educação básica. E a gente não consegue romper com esse ciclo desde a formação inicial, continuada e na prática profissional do docente. E aí chega o aluno com deficiência na sala de aula. Esse momento histórico é muito recente, né? A LDB de 96 é que trouxe essa perspectiva da inclusão do aluno com deficiência ser matriculado e frequentar uma classe regular. E aí esse professor que estava habituado a trabalhar da mesma forma sempre, ele percebe que aquela forma que já não funcionava para todo mundo, né? Por isso o fracasso escolar, também não funcionava para aquele aluno com deficiência. E aí as opções eram, bem, ou eu me mantenho nessa postura inerte e deixo rolar e ver o que acontece, que infelizmente que acontece em muitas salas, né, em muitas classes, ou eu vou buscar alternativas. E nesse que eu vou buscar alternativa, a gente produz ciência, né? A gente produz novos recursos, novos materiais, novas posturas de sala de aula. E aí, nesse momento de efervescência, de produção, de criatividade, de choque de realidade, é que a gente se encontra agora. Então, eu organizei aqui essa discussão sobre esse mundo de possibilidades, partindo desse princípio de que a gente está discutindo a entrada das pessoas com deficiência na sala de aula como um momento de oportunidade, especialmente se eu estou falando para um grupo de pesquisa, né? Especialmente quando eu estou falando para pessoas, professores, pesquisadores, alunos de pós-graduação, que estão debruçados sobre essa visão de que ter alunos com deficiência em sala de aula é uma oportunidade e não um problema, ok? Bem, a gente já tem um certo tempo de estrada e já pesquisa educação inclusiva há algum tempo. A gente percebe que houve, antes desse momento que a gente está agora, historicamente, traçando uma linha do tempo aí, desde a LDB, partindo da LDB, né, como um marco inicial de conquista política, né, da inclusão, a gente passou um tempo aí nas pesquisas que eu chamo de momento de autoafirmação. Isso é até um texto que eu estou escrevendo agora, provavelmente devo publicar mais para o final do ano, com uma colaboração com o pessoal lá de Portugal, que é porque esse momento não foi só no Brasil, foi um momento mundial, né, que cruzou aí entre a década de 1990 até 2000, 2010, 2 décadas aí, que foram décadas de o que a gente chama de momento de autoafirmação. O que é isso? A gente precisava defender a inclusão, né? A gente precisava acreditar, porque a princípio estava tudo muito bem resolvido na cabeça dos educadores e das pessoas que construíam políticas públicas de educação no Brasil e no mundo, né? As pessoas com deficiência, classicamente, há muitos anos frequentavam as escolas especiais, né? Elas tinham lá metodologias, recursos adaptados, professores especialistas. Não tinha sentido tirar essas pessoas do seu ambiente que estava preparado para elas, e aí a gente falando de pessoas com deficiência visual, né?
aqui no Brasil a referência, né, o Instituto Benjamin Constant, mas entre outras instituições, o Instituto Braille, que eram instituições e são ainda consagradas, né, que desenvolvem pesquisa especializada, material especializado. Você tem lá em São Paulo o Laramara, que é um instituto privado, mas que desenvolve tecnologia educacional há muito tempo. Então não fazia sentido, e ainda não faz na cabeça de muita gente, essa necessidade de tirar essas pessoas do seu lugar específico, vamos colocar assim, e trazê-las para a escola regular, que não está dando conta, já não está dando conta há muito tempo do ensino das pessoas sem deficiência, quanto mais as pessoas com deficiência, que é uma rede pública frágil, que requer recursos, investimento, e já não tem. Então, o raciocínio é bem até lógico. Você fala, poxa, para que eu vou pegar essas pessoas e vou tirar desse lugar especial, onde elas têm assessoria técnica, profissionais especializados, e eu vou trazê-las para o ambiente regular? Quer dizer, então a gente precisou de muito tempo na literatura para convencer, literalmente, as pessoas de que a inclusão não era para as pessoas com deficiência, né? A gente gerou aí, em função dessa separação, dessa segregação, que Bueno, em 96, já dizia que haviam 3 modelos educacionais diferentes, né? O modelo segregativo, que era o que a gente tinha no Brasil, o modelo integrativo, que trazia as pessoas para dentro do ambiente regular, mas não adaptava esse ambiente para essas pessoas, e o modelo inclusivo. Então a gente tinha que explicar por que do modelo inclusivo. Que esse modelo inclusivo, na verdade, ele atendia não as pessoas com deficiência especificamente. A ideia era tentar reverter uma situação de formação de pessoas, de uma sociedade que estava ficando extremamente intolerante e inconsciente do diferente. A verdade é que nós, pessoas aí de 30, 40, 50 anos, nós fomos formados em salas de aulas extremamente excludentes. Às vezes, em sala de aula onde só tinham mulheres, às vezes em sala de aula onde só tinham católicos, às vezes em sala de aula onde só tinham batistas, às vezes em sala de aula onde só tinham brancos, às vezes em sala de aula onde só tinha preto pobre, às vezes só tinha... As salas de aula já definiam lugares sociais. Gente, isso é sério. Você ser formado dentro de um ambiente onde não há diversidade, e a escola sendo um momento de preparação para a sociedade, você já está dizendo para uma criança desde pequena que a sociedade a exclui, que ela é separada, tanto do ponto de vista preconceituoso quanto do ponto de vista de intolerância. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma sala de aula onde só tem branco, louro, rico, nesse ambiente escolar geram-se pessoas que acham que a sociedade só tem espaço para brancos, louros, ricos. E aí, quando ela se depara lá no ambiente de trabalho, lá na rua, com um árabe, com um judeu, com um gay, com uma pessoa com deficiência, com o diverso, ela estranha. Óbvio que ela estranha, porque ela não está habituada ao diferente. Então, essa escola que é segregativa, ela gera um conjunto de pessoas que não está habituada a viver na diferença. No entanto, a nossa sociedade, especificamente a sociedade brasileira, é extremamente diversa, né? E a gente não consegue imaginar uma escola que não veja isso. Então, a inclusão, a defesa da inclusão, ela foi uma bandeira histórica que todos os artigos de todas as áreas da pesquisa em educação especial, educação inclusiva, tinha que levantar. Então a gente passou por um momento histórico aí de 2 décadas onde a gente só falava disso. Na autoafirmação, só dizia, olha gente, mesmo sabendo que vai ser difícil, mesmo sabendo que você vai ter que adaptar recursos, que você vai ter que adaptar a escola, que você vai ter que adaptar a cabeça das pessoas, né? Outro dia, eu tenho uma filha de 12 anos, aí, né, vamos trazer a coisa pro pessoal. Ela falou, mãe,
por que a gente aprende na escola língua estrangeira inglês? Por que a gente não aprende outra língua que não é estrangeira, mas você quer aprender outra língua? A gente não aprende Libras. E tá certo, porque no Brasil a gente tem 2 idiomas oficiais, português e Libras. Né? E em outros países isso é tão comum, no Canadá, por exemplo, você aprende francês, aprende inglês. Por que no Brasil a gente não pode aprender Libras e português na escola? Né? Que tem muito mais a ver com a compreensão de que existem surdos no mundo, né? E que esses surdos usam o idioma. E que quando aparece um surdo dentro da sala, fica todo mundo olhando fascinado para o intérprete, querendo prestar atenção. É o sinal de que a diversidade, ela chama atenção. Né? Você quer aprender o diferente. As crianças querem. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de dar aula para surdo, mas quando eu dei aula para surdo e eu tinha um intérprete do lado, eu me senti extremamente constrangida, porque todo mundo só olhava para o intérprete. Falei, gente, que carência minha, né? Eu queria que as pessoas olhassem para mim, prestassem atenção no que eu estava falando, mas todo mundo só prestava atenção no intérprete. Quisera eu ter a habilidade, a competência e a formação adequada para ser uma professora bilíngue e poder me comunicar diretamente, oralmente, com os meus alunos ouvintes em Libras com o meu aluno surdo. E que os colegas também soubessem Libras e que as pessoas pudessem se comunicar dentro desse contexto da diversidade. Então, óbvio que fazer inclusão não é fácil. E óbvio que fazer inclusão, há 2 décadas atrás, era impossível. Então, era claro que a gente precisava afirmar a importância, mas também era óbvio que a gente ia ter que desenvolver pesquisa para viabilizar esse contexto de inclusão, que não era possível. Eu tive colegas da química que diziam, ok, legal, eu concordo, vamos fazer, só que como é que eu vou fazer uma aula de laboratório com uma pessoa cega? Né? Ela vai derrubar tudo, ela vai queimar a mão no ácido, ela não vai saber localizar os equipamentos de segurança, é perigoso, eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todo mundo do laboratório, ninguém mais vai ter aula no laboratório. Quer dizer, existia a partir desse momento a necessidade do desenvolvimento de recursos, tecnologias, processos, caminhos metodológicos, pedagógicos, que permitissem que a inclusão efetivamente acontecesse. Então, uma vez posto que a inclusão é importante, era importante também explicar como fazer. Né? E aí vem a nossa área de investigação, que é a área de ensino, que tenta desenvolver esses recursos, esses métodos e chegar até o objetivo final, que é promover mesmo uma sala de aula que permita acesso e permanência. Esse conceito de inclusão que eu estou usando, porque existem vários, inclusão é uma definição polissêmica, né? Existe uma discussão sobre inclusão social, sobre inclusão de pessoas com necessidades especiais, e aí tem gente que chama necessidade especial, tem gente que chama diversidade, tem gente que chama pessoa com deficiência, também é polissêmico, também dá para discutir, né? Existem pesquisadores, por exemplo, o Romeu Sasaki, que é o mais importante deles, que discute toda essa questão de nomenclatura, de definições para a questão da pessoa com deficiência, né? Isso é uma questão, outra questão. A gente vai precisar de outro momento só para discutir as diferenças. Por exemplo, existem dentro da área de educação, as pessoas que defendem a educação especial e a inclusão. São 2 linhas de pesquisa completamente diferentes. Mas nesse momento, eu queria conversar com vocês sobre o conceito de inclusão que eu assumo nas minhas pesquisas, que que eu busquei na literatura, né, com 2 pesquisadoras aqui do Rio, uma professora da UERJ, que é a Rosana Glatt, e uma outra professora que é da Universidade Federal Rural, que é a Márcia Pleste. Elas colocam nos artigos dela, dessa época, né, desse período histórico aí que eu tô falando, 2002, 2004, que o conceito de inclusão, ele é basicamente a ideia de que você tem que garantir acesso e permanência da pessoa com deficiência dentro da sala regular. Então, é esse conceito que eu estou discutindo de inclusão.
ok? Dentro desse conceito, que a gente se debruça na pesquisa e ensino, quer dizer, não basta botar o sujeito dentro da sala de aula, a gente tem que estabelecer processos e métodos. Especificamente no Espírito Santo, em 2004, eu fiz um trabalho com 2 alunas lá da Estácio e uma professora aqui do Rio. Está publicado na revista Debates em Educação Profissional e Tecnológica do IFES, se vocês tiverem interesse de olhar com mais detalhes. Esse artigo, basicamente a gente fez um mapeamento de como os alunos com deficiência visual chegavam até a universidade e quais cursos da área de ciências naturais, especificamente da área biomédica, eles procuravam, porque o discurso era sempre o mesmo, gente, olha, esses caras são cegos, eles vão ter que fazer cursos que eles possam fazer, por exemplo, da área de humanas, porque eles têm software de leitura para ler os textos de humanas e produzir os textos de humanas. Mas na área de ciências naturais não é possível, o aluno cego não pode frequentar, o aluno cego não pode ir para o laboratório, o aluno cego não pode fazer disciplina prática, morfológica, então nem pensar. Para quem me conhece um pouco da minha história, eu entrei para essa linha de pesquisa porque eu sempre fui professora das disciplinas de morfologia, de microscopia, de bioquímica para alunos regulares na graduação. E aí, quando eu recebi os alunos com deficiência visual, eu falei, bem, eu vou ter que desenvolver recursos. É o que eu estou querendo discutir aqui com vocês. O quanto que, para um professor que não é especialista, a presença de um aluno com deficiência traz essa mudança de gestão da sala de aula mesmo, sabe? De comportamento e de busca por uma nova forma de lecionar que dê conta de todo mundo. Então foi isso que me moveu. E aí eu fiz essa pesquisa lá em 2004 sobre quantos alunos no Espírito Santo frequentavam o curso da área de saúde. E aqui eu tô com o olho meio distante, porque eu tô olhando aqui os dados que a gente levantou naquela época. Só para vocês terem uma ideia, em 2008, no Brasil, pegando dados do INEP, né, do Ministério da Educação, a gente tinha, dentro total de alunos com deficiência matriculados no ensino superior, no Brasil, que era de 11.412, né, números gerais, metade disso, praticamente, 5.121, eram alunos cegos, alunos com deficiência visual. Então, observem, os alunos que estavam na graduação com deficiência, metade deles eram deficientes visuais. Então, o que estava acontecendo? O que isso significa para a gente? Bem, a educação básica, né, ensino fundamental e médio, já está promovendo uma inclusão de pessoas com deficiência visual. E esses meninos estão chegando na graduação. Aí, para vocês verem os dados que nós chegamos, né, para alunos deficientes visuais na educação, no ensino superior, nos cursos da área biomédica, a gente encontrou 17 alunos no Espírito Santo só, hein? 17 alunos em 2006 e 14 alunos em 2008. Esses alunos frequentavam cursos de fisioterapia, de serviço social, de psicologia, de farmácia, de educação física, até de medicina veterinária, odontologia. A grande questão e em diversas faculdades, a gente chegou a plotar, assim, não era uma faculdade específica que tinha essa qualidade ou essa característica de receber os alunos com deficiência. Não, isso você poderia citar, na UFES tinha, na Estácio tinha, na UVV tinha, na FAESA tinha, nas faculdades do interior, né, em Colatina. Então a gente tinha alunos espalhados pelo estado todo, só que esses alunos chegavam na graduação e a grande questão era, ok, eles estão lá, como que os professores estão ensinando para eles?
Então, eu trouxe essa pesquisa porque de lá para cá, então a gente está falando de 2008, 10 anos atrás, foi um marco histórico para que a gente começasse a repensar as práticas profissionais, né? E aí eu me filiei ao grupo lá da Luciene e a gente começou a investigar, então, esses processos de formação de professores de ciências que iriam trabalhar com ciências naturais, né? Eu tô me corrigindo toda hora, gente, porque eu tô numa reflexão muito grande quando a gente fala ciências, sobre ciências humanas e ciências naturais, né? A gente que trabalha na fronteira, na verdade, ciência, no geral, é uma produção humana, né? Uma produção intelectual, de criação humana. Ciências naturais também, né? E toda a discussão sobre a construção pós Revolução Industrial, né, fez com que a gente desconstruísse as ciências naturais como se elas não fossem produção humana, né? Como se ciência natural fosse verdade. Não é, né? Então, a gente está fazendo um movimento contrário de aproximar cada vez mais as ciências naturais das ciências humanas. E, e eu acho que esse grupo, por exemplo, é um grupo que deve ter gente de ambas as bandeiras, né, e que estão buscando essa aproximação. Bem, voltando para não perder a linha de raciocínio. Quando eu digo que produzir, trazer os alunos, garantir acesso e permanência dos alunos com deficiência visual nos cursos regulares é importante, é fundamental, mas que isso requer que o professor desenvolva, que o pesquisador desenvolva recursos para possibilitar essa permanência, esse aprendizado do aluno com deficiência. Eu digo isso me preocupando com o fazer pedagógico, né? Dali para frente, de 2008 para frente, passei a investigar então esses processos, como que os professores efetivamente têm ensinado. E aí surgem vários movimentos políticos interessantes. Um deles, que é um fator assim que promoveu uma gama de pesquisas importantes nessa área, foi o PIBID, né? A implantação do PIBID como uma preparação de professores para atuar na educação básica desde sempre, né? Esses alunos eles entraram na graduação e eles já são colocados num contexto da escola regular. O PIBID virou uma oportunidade para que os alunos da licenciatura dos diversos campos das ciências naturais, eles vissem os alunos com deficiência em sala de aula e se sentissem incomodados com a tal da inércia docente. Então eu vivi no PIBID IFES, no PIBID UFES, eu acompanhei diversos trabalhos de professores supervisores de PIBID, eu fui coordenadora de PIBID no IFES. Isso virou um objeto de pesquisa importante, onde a gente conseguiu desenvolver pesquisa de práticas pedagógicas, que é o que precisava, né? Que é o que se precisa até hoje. Então, se vocês entrarem aí no Google Acadêmico ou nos próprios eventos, né? Nas jornadas de PIBID, vocês vão ver que os PIBIDianos produziram coisas muito simples e que deram conta de um monte de problemas que, a princípio, para os professores de ciências naturais eram assim, intransponíveis. Você não poderia, por exemplo, dar uma aula de laboratório para um aluno com deficiência visual. E aí eu até apresentei esses dias um seminário lá no IFES de Vila Velha, trazendo um artigo, por exemplo, que o pesquisador apresentava uma aula inteira sobre mudança de temperatura, reações endotérmicas, exotérmicas, fazendo todas essas reações dentro de sacos plásticos. Esses sacos plásticos eram tocados pelos alunos videntes e deficientes visuais. E aí todo mundo podia perceber a temperatura do saco, né? Que quando ficava quente, quando ficava frio.
Mas reações que liberavam gases também dentro do saco plástico. Então o saco plástico estava murcho, você acrescentava algum reagente e imediatamente o gás expandia o saco. E aí pelo volume você percebia o gás saindo. Que é um problema que os videntes também não têm, né? Não conseguem perceber. Então, olha que interessante, e é essa discussão que eu quero propor para o grupo hoje, como a chegada do deficiente visual numa sala de aula não promove somente alterações no sentido de promover a aprendizagem desse deficiente. Como a chegada dele promove mudanças no contexto da sala de aula que ajuda todo mundo. Vou dar o meu exemplo. Como eu disse, eu era professora de microscopia. E na minha sala de aula chegaram lá no curso de fisioterapia 2 alunos cegos. Bem, a prova da disciplina era no microscópio. Como é que os alunos iam poder fazer? Eles eram cegos. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos, de uma forma bem, né, vou resumir aqui, modelos táteis, pranchas de microscopia com relevo, com textura, e os alunos cegos então podiam acompanhar a aula, a minha explicação, tocando nos modelos. O que aconteceu? Que eu acho que foi a grande sacada, que eu acho que é isso que eu acho que eu quero que a gente, né, reflita hoje, nessa noite de quarta-feira, aqui no Rio, chuvosa. Eu queria que vocês entendessem que, na verdade, todos os meus alunos tinham muita dificuldade de olhar no microscópio. Todos os meus alunos videntes, às vezes não conseguiam o ângulo, o foco, não conseguiam entender qual região da lâmina que eu estava falando, porque era um estudo difícil para eles, e é ainda. No entanto, quando as pranchas foram oferecidas para todos, e não somente para os cegos, as pessoas conseguiram olhar no microscópio com mais clareza. Entendam, eu não substituí o microscópio pela prancha, mas a prancha auxiliou o estudo no microscópio. Então, a prancha que a princípio tinha sido pensada, né, eu como professora, sem fazer reflexão na minha prática, pensada e desenvolvida só para os alunos com deficiência, se tornou um instrumento de facilitação da aprendizagem de todo mundo. Eu fui para uma universidade na Espanha, em Madrid, que é a universidade, chama Faculdade de Fisioterapia de Cegos, da Organização Nacional dos Cegos Espanhóis. Lá eles têm um curso de fisioterapia somente para cegos. Quando eu fui para lá, eu fui na expectativa de que encontrar recursos completamente diferentes dos recursos habituais de uma sala de aula regular. E, no entanto, não. Eles tinham os mesmos materiais que os alunos de dentes tinham, com algumas adaptações que facilitavam a aprendizagem. Por exemplo, na hora que o professor ia usar um desenho, eles usavam o mesmo desenho, só que eles passavam numa fusora de relevo e aquele desenho ficava tátil. Cara, na sala de aula você pode ter uma fusora de relevo, que aquilo custa muito pouco, é como um mimeógrafo de antigamente. Quem é velho igual a mim lembra o que é um mimeógrafo. E aí você pode, faz um desenho no quadro, você pode fazer o mesmo desenho no papel, passar na fusora e o cara acompanhar com relevo na hora. E tudo que as pessoas acreditam que é intransponível, que é difícil, que é impossível, na verdade tem muito mais a ver com a necessidade de sair da inércia, da tal da inércia docente, que a gente já discutiu aqui, do que propriamente com o desenvolvimento de recursos de tecnologia. Por exemplo, pessoas cegas, elas podem ler e produzir textos com muita tranquilidade, desde que elas tenham acesso a um notebook na sua frente. Notebook todos os institutos e todas as universidades têm à disposição para os alunos. Quer dizer, não em quantidade, mas tem. E às vezes o aluno, quando chega no ensino médio, por exemplo, ele já passou pela fase de alfabetização e ele mesmo já deve ter os materiais dele, né? Mas às vezes não. Se a gente pensar numa escola pública, né, numa região de periferia, não. Ok. Mas se ele tiver um computador com um software de leitura, como por exemplo o dos Vox, né, ou o MacDaisy, que é um software de leitura também, ele consegue ler todo o material que é disponibilizado
bibliográfico para os alunos, inclusive o principal material didático que é usado nas salas de educação básica no Brasil, que é o livro didático. Então, todos os livros didáticos, eles são obrigados, as editoras, por lei, são obrigadas a disponibilizá-los no formato DAISY, que é esse formato que o leitor, né, o reader, né, que é o ledor, no software consegue fazer a leitura. Então, você tem acesso à informação da mesma maneira. A verdade, que eu estou querendo discutir com vocês é o seguinte: a verdade é que para quem não conhece o recurso, é muito mais fácil dizer que é impossível, que não dá, que aluno cego não pode frequentar aquele curso, ou que eu vou ter que ensinar diferente para ele, quando na verdade isso não é inclusão. Né? A grande bandeira do pessoal, por exemplo, que trabalha com a AEE é que a sala de recursos, né, ela não é o lugar onde o aluno estuda. E o professor do AEE não é o professor do aluno. O aluno é do professor regular. O professor regular, por exemplo, que dá aula para aluno surdo, tem a tendência de achar que o aluno surdo é do intérprete. Não é, o aluno surdo é dele, a responsabilidade de ensinar é dele. Nessa minha fala, e eu já estou encerrando, porque já passamos dos 35 minutos que eu podia falar, né? Eu tenho sofrido muitas críticas, e eu acho que como pesquisadora a gente tem que ser atento às críticas. E aí eu até coloco para vocês, que eu acredito que na cabeça de vocês já deve ter passado isso. Pô, professora Michele, da forma que você está falando, você está jogando toda a responsabilidade para cima do professor. Quer dizer, o professor é que tem que produzir recurso, o professor é que tem que pesquisar recurso, o professor é que tem que desenvolver metodologia, e o professor já não ganha bem, o professor já não tem tempo, como é que ele ainda vai adaptar toda a sala de aula dele para o contexto do aluno deficiente? Eu concordo com vocês, e eu concordo com essa afirmação. Eu também acho que não devia ser responsabilidade única do professor. Eu acho que o professor da sala regular, ele precisa de apoio. O trabalho docente tem sido cada vez mais isolado, sem suporte, ele é vítima de violência, ele é vítima de baixos salários, ele é vítima de um ambiente escolar inadequado. Isso é uma realidade, está posto, não tem como contestar. Mas em favor do meu ponto de vista, é que vem a pesquisa na área de ensino. Eu acho que a gente tem que se fazer visível para esses docentes, sabe? Se fazer acessível para que eles possam ter acesso a nós, fisicamente, e aos trabalhos que nós estamos desenvolvendo e produzindo. E essas pranchas de microscopia ficaram onde? Elas ficaram no laboratório, elas não foram para a sala de aula. E não deveria ser assim, esse material tem que chegar para eles, tem que ficar com eles. Então eu acho, nesse ponto, que o PIBID teve uma importância nos últimos anos gritante. O PIBID facilitou o acesso, o contato da universidade com a escola regular e vice-versa. Então essa produção de pesquisa e ensino chegou até a sala de aula. O professor supervisor se sentiu parte de um grupo de formação do licenciando. Então, nesse momento, eu faço uma ode ao PIBID. Foi e tem sido, né, uma política inovadora e que garantiu muito êxito na formação desses novos professores. E queria encerrar aqui a minha discussão colocando para vocês uma questão, que é bem essa: como fazer agora para que todas essas pesquisas de recursos cheguem à sala de aula? Porque eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Porque o professor da sala regular, ele efetivamente não tem dinheiro, não tem tempo, não tem como pensar nessas estratégias. Então, como é que a gente faz para os nossos conhecimentos acadêmicos e científicos chegarem na sala de aula? E aí eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar a levar esses produtos de produção, especialmente dos mestrados profissionais. Eu oriento o Wellington no mestrado profissional em Educação em Ciências e Matemática do IFES, e a gente fez um seminário, fez um evento para trazer a academia para próximo dos professores, né? E eu acho que é isso. O grande desafio agora, né, fechando,
não é mais autoafirmar a importância da inclusão, não é mais só desenvolver os recursos e pensar nas estratégias. Eu acho que a terceira geração de pesquisadores que trabalham com inclusão, ela agora tem uma nova preocupação, que é fazer os recursos que são desenvolvidos, pensados, trabalhados para as pessoas com deficiência, nesse contexto inclusivo que a gente está discutindo, efetivamente chegar às salas de aula. Então, quero, né, já estou nos 40 minutos, eu quero muito agradecer essa oportunidade. Quero fazer propaganda aqui, olha, esse é um livro que nós publicamos recentemente, agora em 2017, eu e a professora Fabiana Kawark, que somos professoras do grupo de pesquisa do IFES, do campus Vila Velha. Esse livro está disponível em PDF online na página da editora do IFES, da Edifes. Ele tem lá no 10º capítulo uma discussão muito próxima do que a gente fez aqui, é um artigo que eu escrevi, tá lá, ó, sobre inclusão, sobre formação de professores para inclusão. Quero convidar todo mundo para vir ao IFRJ, onde a gente tem desenvolvido muita coisa em educação não formal para pessoas com deficiência. Quero agradecer ao Wellington pelo convite, quero mandar o meu abraço cordial e fraterno aí para todo mundo, desejar para vocês uma ótima semana e realmente agradecer muito pela oportunidade. Meu e-mail é de Michele, né? mcomaru@ifes.edu.br e me coloco à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Agradeço mesmo carinho e um grande beijo, bons estudos aí para todo mundo.